Eu tô começando o vídeo aqui dentro do carro mesmo, porque eu tô com pressa. Olá, cara aluno, tudo bem com você? Essa é a segunda parte da aula 9 do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula divertida, rápida e direto ao ponto. Ai, pai, para! Eu acabei dividindo essa aula aí em duas partes porque ela estava muito comprida. Sei. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as fases do capitalismo. Mas antes, não esqueça, se você chegou agora, se inscreva no canal, dá aquele like. E lá no final do vídeo eu vou deixar uma apostila e um slidezinho para você aí testar aquilo que eu falei aqui e imitar no Enem. Partiu gabaritar? Mas o capitalismo mesmo só ganhou força a partir da Idade Média, na formação das pequenas cidades comerciais, que eram chamados de burgos. Essas cidades se transformaram por aqueles que foram expulsos dos feudos, a ordem que estava vigente na época. A usura, ou seja, a cobrança de juros, era condenada pela igreja, a instituição mais poderosa na Idade Média, o que dificultava ainda mais o nascimento de um novo sistema que encontrava em emergência. Com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, a burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital acabou se difundindo. Com isso, associado ao crescimento dessas cidades, além de fatores históricos como as cruzadas, provocou uma gradativa queda do sistema feudal e o surgimento do capitalismo. O principal evento que marcou a formação desse novo modelo econômico e de sociedade foi a realização das grandes navegações no final do século XV e início do século XVI. Com a sua formação, o novo sistema passou por três principais fases de desenvolvimento: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o financeiro. Em seu período de surgimento, o capitalismo ainda não conhecia a industrialização. Dessa maneira, a economia nesse período era essencialmente centrada nas trocas comerciais e a riqueza das nações era medida pelo acúmulo de matérias-primas e especiarias ou a capacidade de ter acesso a elas. Por isso, o período que vai do século XVI até metade do século XVIII é chamada de capitalismo comercial. O modelo econômico praticado nesse período foi chamado de mercantilismo e se caracterizava pelo fortalecimento dos estados nacionais e a sua forte intervenção na economia. Seu papel era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia, além de disputar os mercados internacionais e o melhor acesso às matérias-primas. Dessa maneira, então, as premissas básicas eram buscar as matérias-primas de baixo custo, produção de mercadorias e manufaturas, o acúmulo máximo de metais preciosos e a busca pela balança comercial sempre favorável. Tinha que vender mais e comprar menos. Depois disso chega o capitalismo industrial. Os dois fatores históricos que ocasionaram essa transição do comercial para o industrial foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses acontecimentos permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia, baseados num princípio da mão invisível do liberalismo de Adam Smith, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada por essa classe, que era a industrialização. Assim, ao invés de simplesmente vender o produto como os reinos faziam antes, os burgueses transformavam o produto e com o valor agregado o lucro aumentava. Nesse período, a Europa e principalmente a Inglaterra exerceu um grande poder sobre o mundo, sobre a ótica do colonialismo e do imperialismo, ao importar as matérias-primas das periferias e colônias do planeta, e depois disso exportar os seus produtos industrializados. O capitalismo financeiro ou monopolista. Essa transição do capitalismo para sua fase financeira aconteceu através de um processo de investimentos do capital bancário sobre o capital industrial. Dessa maneira, o capitalismo financeiro propiciou o surgimento de grandes empresas que passaram a se dividir em ações, que eram negociadas como mercadorias, sendo mais valorizadas à medida que os lucros das empresas se ampliassem. Com isso, a economia não estava mais centrada nas práticas industriais, mas nas práticas especulativas e financeiras. A busca pela acumulação de capital intensificou-se e alcançou patamares jamais vistos na história da humanidade. Nesse período também surgiram e se expandiram as transnacionais, também chamadas de multinacionais ou empresas globais, que rapidamente se instalaram em vários países, principalmente os subdesenvolvidos, em busca de matéria-prima, mão de obra barata e ampliação do mercado consumidor. Essas empresas cada vez mais dominam o mercado internacional, fazendo monopólios. Atualmente, apesar de alguns livros e autores apontarem o surgimento de um novo capitalismo, o capitalismo informacional, a maioria dos economistas defende ainda que nós nos encontramos na base financeira do sistema capitalista. O chamado meio técnico, científico, informacional é visto como um potente instrumento de mundialização do capitalismo e de sua sustentação das atuais características. Tá bom. E aí, gostou dessa aula? Então agora é sua vez de imitar. Clica aqui nesse card do lado que eu coloquei na descrição dele um resumo do tema da aula. Você vai responder as questões que eu já deixei lá na resolução se você acertou ou errou, ok? E claro, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e chamar a galera toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a fazer mais aulas para você se dar bem em geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!